O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. A Casa de Cambinda inicia mais uma noite pertencente à série Aprendendo com Jesus. Nesta noite, estaremos reapresentando a nossa reunião na Casa de Cambinda por ocasião da comemoração dos seus 72 anos de existência. Essa reunião, que foi uma reunião de lembranças, gostosas lembranças, não só de coisas, de atos, pessoas, amigos, que a maioria já se foi para outra vida, mas deixam a sua presença sempre marcante no caminho percorrido. E é por esses que passaram, por esses que estão, por outros que virão, é que a Casa de Cambinda permanecerá com a sua bandeira do amor, da fé e da esperança. Vamos ouvir então Abel. Que Deus abençoe a todos. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, aqui estamos nessa noite, com o coração cheio de alegria, para esse banquete de luz, porque essa casa é um pontinho de luz a nos ajudar na nossa tão sonhada evolução moral e espiritual, na busca de compreender e apreender a doutrina de amor do Evangelho de Nosso Senhor, que traz o consolo, que traz a paz, que traz a luz para o nosso caminhar. Na certeza, Senhor, que o que viemos buscar, podemos e muito mais, se nos esforçarmos a colocar em prática. Tu mesmo disseste, Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E vamos entendendo a cada dia a importância do estudo, a importância do nosso esforço em vencer a nós mesmos nessa caminhada tão importante. Que nessa noite, Senhor, possamos todos, numa só sintonia, numa simbiose, buscar essa conexão da doce paz. E que todos esses trabalhadores que nos antecederam, que com certeza estão conosco nessa caminhada, por essa casa que é a escola, que é o hospital, que cuida do nosso ser e do nosso espírito, que é milenar. Entendemos a cada dia o qual é importante militarmos
a casa, militarmos essa doutrina, porque só isso e só assim vamos ter equilíbrio e reequilíbrio para o dia a dia, que sabemos que as aflições são muitas, mas que podemos entender, compreender através dessa doutrina do amor, que tudo tem seu tempo, e o tempo maior é de Deus, e Deus está conosco. Se conosco em toda a nossa caminhada, e nós só temos a agradecer as bênçãos e um pedido sempre que nós fazemos a nós mesmos, vencer a nós mesmos, que enquanto estamos nessa casa dotada desse amor, dessa energia, parece tão fácil, mas lá fora é o que tudo que viemos buscar aqui é que temos que vigiar e praticar. Agradecemos e que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Nós vamos ter uma página para harmonização com a nossa irmã Mariana. Boa noite a todos. A prece é do livro Educandário de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É uma prece ao Centro Espírita. Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração, para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade e a renúncia, o devotamento e a compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo, de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos de humanidade aqui te encontrem a celeste presença. Ajuda-nos a exaltá-la através do respeito à nossa própria consciência, para que ela seja dignificada na veneração dos outros. Discípulos do Espiritismo que te restauram na terra a doutrina da luz, fazem-nos compreender que o Centro Espírita é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana, onde a honra do teu nome está empenhada em nossas mãos. Induze-nos a concórdia e a simplicidade, para que a separação e o orgulho não nos arrojem às trevas. Desperta-nos o sentimento e o raciocínio das lições, para que tenhamos o coração e o cérebro sintonizados no verdadeiro bem, escalando os degraus da caridade e da cultura, no rumo da sabedoria e do amor que nos aguardam na imortalidade vitoriosa. Senhor, não desconhecemos que os nossos próprios enganos podem obscurecer-nos o entendimento, imobilizando-nos os passos nos labirintos da sombra. Auxilia-nos assim a cultivar o caráter acima da convicção e o exemplo acima das palavras. Mergulha as raízes da nossa existência nas águas de tua misericórdia, para que a fraternidade frutifique em nossos dias e inspira-nos a humildade, para que não vivamos distraídos na ilusão. Concede-nos a alegria incessante do serviço, a fim de que sejamos agradecidos ao suor e às lágrimas dos companheiros que lutaram e sofreram antes de nós, para que este santuário se erga em teu nome e compadece-te de nossas mãos no arado dos nossos deveres, para que sejamos fiéis à tua confiança, hoje e sempre. Assim seja. Chamamos a atenção dos pais responsáveis pelas crianças e adolescentes da importância de incentivar e trazer as mesmas para algo de evangelização, que está acontecendo aos sábados
de 18 a 18h45. Às quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, é realizado o estudo da doutrina espírita. Todos estão convidados. Convite para os associados da nossa casa. Isso basta só procurar um membro da casa que irá encaminhá-los. E também lembramos a todos desligar os celulares, modo silencioso, para não atrapalhar os nossos trabalhos com a espiritualidade. E agora, a nossa palestrante, trabalhadora da casa, e o tema que ela vai falar é tão importante para todos nós, e ela pegou mão à charrua mesmo, então ela sabe o que ela pode passar nesse momento. Até falar dos 72 anos de trabalho e amor. Não é ela que tem não, a casa. Isso. Aqui, que seus mentores te protejam, te intuam e que você possa falar com esse amor que você sempre dedicou na evangelização. Que eu sei que nós tivemos um bom momento juntas. E temos agora. Muito boa noite a todos. Uma responsabilidade muito grande falar dessa casa. 72 anos do Centro Espírita Pai José Cambinda, hoje Templo Umbandista Pai José Cambinda, mas depois eu vou explicar essa história. Eu tenho certeza, hoje eu trouxe minha cola, não tem slide, vocês estão acostumados comigo com slide, hoje não tem, porque para quem chega pela rampa, eu não sei se vocês repararam, primeiro eu vou fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui um monte de rostinhos diferentes hoje. Quem está vindo na casa pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Sejam muito bem-vindos. A Casa de Pai José está sempre aberta a todos. Na rampa, eu não sei se vocês repararam, tem uns banners que está sintetizado, é um pouquinho da nossa história. Esses banners foram feitos quando a casa fez 65 anos. Hoje nós estamos, hoje não, na verdade, a casa fez o aniversário, mas a semana de aniversário, o mês de aniversário, a casa está completando 72 anos de fundada no planeta. Nós estamos envolvidos hoje por muita emoção, trouxe a minha cola inteira, porque em vários momentos eu posso esquecer algum detalhe. E eu tenho certeza que todos aqueles que nos antecederam e os nossos mentores estão presentes no dia de hoje. E tenho certeza que todos vocês vão ser envolvidos por essa missão. Mas para a gente começar a nossa fala, nós vamos fazer uma analogia em torno desse tema com aqueles seguidores do Cristo que fundaram a primeira organização cristã no planeta, que foi a Casa do Caminho, fundada pelo apóstolo Pedro. Quantos desafios aqueles homens enfrentaram. E aí, vindo aqui um pouquinho mais para perto, quantos desafios os nossos antecessores também enfrentaram. Quantos obstáculos tiveram que transpor para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O que moveu aqueles homens lá da Casa do Caminho, duramente perseguidos, e quem estava aqui na semana passada, na palestra do Guilherme, ele contou a história de Saulo, o perseguidor do Cristo, e depois Paulo, o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Por isso que é bom vir toda quarta-feira, gente. Sabe por quê? Uma coisa vai fazendo um complemento da outra e a gente aprende mais. Então é bom vir toda quarta-feira. E falando da nossa casa, há 72 anos atrás, o Espiritismo e a Umbanda principalmente eram muito discriminados. O que levaram, que força foi essa que moveu aqueles homens a construírem essa casa, a erguerem um hospital?
Eu penso que eles estavam todos mediunizados o tempo todo, porque não seria possível de outra forma, para que trouxesse a mensagem da espiritualidade até nós. O que movia? O que é um centro espírita? Na prece da Márcia, ela falou do templo, mas o centro espírita é muito mais do que isso. O centro espírita é um templo, é um hospital, é uma escola, é um lar, é uma oficina. E o que nos trouxe até aqui? Eu penso que a grande maioria, eu não digo todos, mas a grande maioria veio pela dor. Alguns nasceram em berços espíritas e vieram em consequência, mas a maioria de nós veio pela dor. E o que nós viemos buscar aqui? E o que nos move estar aqui hoje, nessa noite? Claro que estamos aqui hoje também celebrando o aniversário da casa, mas o que nos move vir todas as quartas-feiras? Nesse estudo, nesse trabalho com a família indiana, o que nos move? Quando nós começamos no início da jornada no planeta, nós já chegamos aqui buscando. A gente buscou pelo ar, pelo alimento, pela moradia, pelas nossas necessidades básicas. Estávamos assim na infância, né? E aí nós buscávamos, né, o alimento, vestir-se, morar-se, minha caverna, minha vida, e nos proteger dos inimigos. E fazíamos isso pela força bruta. Com o tempo, nós fomos progredindo, e aí nós começamos a buscar o progresso intelectual. Vamos dizer que nós estávamos assim na adolescência espiritual. E até porque esse progresso intelectual nos trouxe melhores condições de habitar o planeta. A pergunta é: onde nós estamos agora? Será que nós já estamos na maturidade? Porque aí agora começam as nossas questões espirituais. Nós começamos com vários questionamentos. Porque nós somos corpo, mente, espírito, emoções e tantas outras coisas. Será que nós já alcançamos essa maturidade? É para a nossa reflexão. Mas vamos voltar um pouquinho lá, naqueles seguidores do Cristo e nesses que nos antecederam. A sociedade era muito diferente. O cenário era muito diferente dos dias de hoje. As pessoas eram diferentes. Todas as feições exteriores eram diferentes. O advento da ciência, da tecnologia, mudou completamente a sociedade. Aliás, eu até arrisco a dizer que a sociedade é muito diferente hoje de 5 anos atrás. Um pouquinho mais? Acho que uns 5 anos já é bem diferente, não é? Mas se nós fôssemos ter um olhar assim um pouquinho mais profundo, nós vamos perceber que, em essência, as problemáticas fundamentais do ser humano ainda são as mesmas. Os conflitos internos, a busca pelo conhecimento, a busca pelos porquês. Essencialmente, as nossas problemáticas são as mesmas. Porque as grandes raízes do ser humano, do sofrimento do ser humano, ainda estão nas figuras do orgulho, do egoísmo e do materialismo. E aí Kardec vai nos dizer lá na questão 799, eu vou ler para vocês. Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. E aí, eu vou perguntar de novo, o que nos trouxe o Centro Espírita? São vários os caminhos, são muitas as estradas que nos trazem aqui.
a busca pelos valores do espírito, a busca pelo conhecimento, mas às vezes o que nos traz o centro espírita são as situações materiais. A perda de um emprego, uma perda financeira, a perda da saúde do corpo físico, o desmantelamento de um lar. São caminhos, não importa, porque a partir daí nós começamos a despertar, como os espíritos responderam aqui, para os verdadeiros interesses, para os nossos verdadeiros questionamentos. E aí no prefácio do Livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos, eu até busquei assim, mas eu não vou saber explicar para vocês o que é Prolegômenos. Por favor, dá um Google ali depois, que vai ficar mais fácil. Kardec diz assim: os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E o Espírito da Verdade nos conclama, nos Evangelhos segundo o Espiritismo, uma máxima que todos nós conhecemos: espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Mas o que nós viemos buscar aqui? Milagres? Vida contemplativa? Benesses de Deus? Nós estamos todos, invariavelmente, bastante preparados para fazermos qualquer coisa nas nossas vidas. E aí Jesus vai dizer assim: pedi e obterei, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então vamos pedir sim, mas vamos pedir força, vamos pedir amparo, vamos pedir coragem para nós não sucumbirmos diante dos desafios, das dificuldades, porque aqueles que nos antecederam não desistiram. Aqueles que nos antecederam, eles transpuseram todos os obstáculos. E, meus amigos, eu vou contar essa história, foram muitos. Quem é um pouquinho com a cabeça mais prata já conhece aí como é que foi e participou disso, né? Muitos participaram disso. Assim, eu digo presencialmente, porque todo mundo que participou está aqui, né? E nós vamos ver que a nossa vida é um desenrolar de oportunidades que nós precisamos agarrar, porque essa é, eu sempre repito isso, essa é a nossa melhor reencarnação. Essa é a nossa melhor. Às vezes a gente se fixa no fracasso, mas ele é aprendizado, porque vai acontecer a dor, a perda, a queda, são lições amargas. Mas dizem que o remédio amargo é o que cura, né? E aí nós vamos entender que na nossa vida só duas fatalidades nos alcançam. Se é que nós podemos chamar de fatalidade, né? Mas é para nós entendermos esse processo, que é o nosso encarne e o nosso desencarne. Porque do berço ao túmulo, o que existe são escolhas. Nossas escolhas. E aí, para nós, que já estudamos um pouquinho a doutrina espírita, que temos a convicção que não existe o acaso, que não existe o descuido, que existe um planejamento reencarnatório e que nós participamos da construção desse planejamento e que estamos aqui todos envolvidos, inclusive junto com aqueles que fizeram esse planejamento junto conosco, aí a gente perde todas as oportunidades quando estamos lá. Aquele filho difícil, aquela esposa implicante, aquele marido endurecido, aquele patrão perseguidor. Pedimos para trabalhar na seara do Mestre. Estamos animados? Estamos lá. Bagagem está pesada, mas nós vamos dar conta. Aí, chegamos aqui. E pelo véu do esquecimento, aquelas nossas tendências, nossos débitos, nossas rejeições estão ali, na nossa equipagem, né, na nossa bagagem. É tudo muito intenso, mas está ali. E aí, à medida que nós vamos amadurecendo, que o tempo vai passando, nós começamos a ver esses atributos aflorarem. E aí, nós começamos a questionar: quem somos?
de onde viemos, para onde vamos, para onde foram nossos entes queridos. E aí, meus amigos, o Centro Espírita tem todos os recursos, e que são muitos. Porque quando nós chegamos pela dor, nós chegamos aqui pedindo socorro, com muitas chagas, com muitos machucados, que precisam ser tratados, e encontramos tratamento extraordinário, tanto para o corpo físico, através da terapêutica da aplicação dos passes, da água fluidificada, como também o tratamento espiritual para as nossas doenças íntimas, que são as mais penosas. Encontramos o hospital. Também chegamos aqui muito angustiados, amargurados, em busca de paz, em busca de alívio para nossas dores. E aí nós encontramos o templo. E aí nós vamos entender também que o templo tem vários aspectos. E aqui eu gostaria de fazer assim um parênteses para explicar. Porque nós somos uma casa de Umbanda que estuda Kardec. A Umbanda é uma religião que tem os seus ritos, que tem todos os seus postulados. Cada casa tem os seus preceitos. Mas a doutrina espírita é um tripé: ciência, filosofia e religião. Algumas correntes dizem que não é religião, mas se o cristianismo redivivo, se o Cristo revive através dos ensinamentos dessa doutrina, de um ensinamento moralizante, nós podemos sim entender a doutrina espírita como religião. Porque traz essa renovação moral que está no Evangelho de Jesus. Então, a doutrina espírita pode ser entendida como religião. Mas o templo, o Centro Espírita, é o templo do coração. Porque é esse alívio que a gente vem buscar aqui. E aí, nós vamos entender que é o templo do coração numa mensagem de Alta de Souza, quando ela diz assim: meu irmão, as suas preces mais singelas alcançam um espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ante a dor que te interpelas. Preste atenção, gente. Volve ao templo interno abandonado. E mais na frente ela diz assim: Deus te responde em ti mesmo. O templo do nosso coração. O templo da casa de Centro Espírita é o templo do nosso coração. E aí, nós já recebemos o tratamento e começamos a busca pelo conhecimento. E a doutrina espírita tem um conhecimento, traz um conhecimento assim vastíssimo para nós. E Emmanuel vai dizer que cada denominação religiosa é um educandário onde nós nos matriculamos. Encontramos a escola. Com o conhecimento da doutrina espírita, e no Consolador prometido, a Boa Nova prometida por Jesus, nós vamos encontrar resposta para várias questões. Nós vamos entender quais são as leis naturais, as leis universais, as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. E lá na primeira pergunta dos livros dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os Espíritos: que é Deus? E Jesus já havia nos ensinado a chamá-lo de Pai. A doutrina espírita tem um conhecimento vastíssimo, filosófico, pedagógico, científico, aonde nós vamos encontrar resposta para várias questões. E aí nós vamos realmente entender o quão rico é essa escola. Não para nós nos tornarmos doutores do Espiritismo, não é isso, mas para que a gente possa entender e aprender essa essência moral do Cristo. É a escola. Aí chegamos aqui, não muito bem, e buscamos o quê? O colo. Buscamos amparo, buscamos consolo.
Quem aqui não sentou num banquinho e chorou no colo de um preto velho? Que nós chamamos de pai. E uma preta velha que nós chamamos de vovó, de tia. É o lar. Porque é lá que a gente busca esse consolo. É o lar do nosso coração. E aqui, no Centro Espírita Pai José Camenda, e hoje, por necessidade institucional, Templo Umbandista Pai José Camenda, nós chamamos de Casa de Pai José Camenda, porque é a nossa casa, é a casa do nosso coração. Por isso é o nosso lar, onde também nós encontramos várias pessoas, trabalhadores e todos que frequentam a casa, que são amigos de outras existências e às vezes até os desafetos, aonde a gente, pelas práticas das leis divinas, vamos fazer esses resgates. Mas com tanta coisa, tanto trabalho, né, gente? Só pode ser o quê? Uma oficina. E tem sempre serviço na seara do Mestre. E ele já nos convidou e distribuiu talentos. Porque o Centro Espírita é um ambiente onde existem vários trabalhos e trabalhadores com vários talentos. Não é isso? Mas o trabalho de todo o Centro Espírita e dessa casa aqui, a bandeira maior, é a caridade. É a caridade em todas as suas expressões. Cada casa tem seu trabalho. Aqui, hoje, nós temos a assistência social. Hoje existe aqui um trabalho de reforço escolar para os filhos das nossas assistidas. Estamos precisando de professores voluntários, por favor. Quem quiser se candidatar a ser voluntário da Casa de Pai José, sejam bem-vindos. Procurem o Rogério e o Silveira, que eles estão a cargo desse trabalho. Nós temos a sessão de passes, temos palestras, temos estudos, evangelização, mocidade, cantina. Tem faxina para fazer, gente. É uma oficina de oportunidades no trabalho. Muitas oportunidades. Somos todos nós, irmãos nessa caminhada, filhos desse lar. Somos todos pacientes desse hospital. Somos todos alunos dessa escola. Somos todos comungantes desse templo. E, meus amigos, depois que o Pai nos coloca aqui e nos dá esse código divino na mão, ele diz assim: vocês não têm mais desculpas. Caiu? Levanta. Errou? Pede perdão. Está doendo? Pede ajuda. Bateram na face? Ofereça outra. E não existe quem não peça que não seja atendido. Mas se não buscar, não acha. Se não bater, a porta não abre. E não existe portas fechadas para quem busca. Não existe portas fechadas para quem tem fé. E foi essa fé que em 6 de agosto de 1951 inaugurou essa casa. E agora eu vou começar a contar a história dessa casa. Preparem os lenços, trouxeram, porque é de muita emoção. Pelo menos para mim e para muitos de nós aqui. Estou vendo que Dona Graé já não está nem se segurando ali. Mas a história não começa em 1951. Ela começa em 19... Antes de eu começar a falar, eu vou dizer a vocês que eu vou citar 3, 4 nomes apenas aqui, porque seria impossível eu citar o nome de tantos trabalhadores que ajudaram nessa casa. Não que os que eu vou citar sejam mais importantes, mas é porque faz parte do contexto. Mas foram muitos mesmo. E quem é um pouquinho mais velho deve ter aí na lembrança cada um deles. Enfim, em 1945, alguns amigos se reuniam para reuniões mediúnicas em Barra Mansa. Quem presidia essas reuniões era o seu Euclides Masalho, conhecido por seu Ziza, e era ele que recebia o preto velho Pai José Camenda.
Seu Chico Cariello era o Cambone e o seu Bolivar era o médium em desenvolvimento. Passado um tempo, eles foram transferidos para a Barra e as reuniões mediúnicas passaram a ser no porão da Casa Mansur, uma loja de brinquedos que ficava lá na Rua da Estação, né, Jane? Quem lembra da Casa Mansur aí? Gente, vocês estão velhos. Eu também lembro, porque eu passava na porta, que era a caminho da casa da minha avó, e a gente ficava fascinado com tantos brinquedos, né? E muitos adeptos, né, foram surgindo nessa época lá no porão. E aí o espaço ficou pequeno. E um casal, que eu também vou citar o nome, falei só 3, mas tem esse casal, eles foram de fundamental importância para essa casa. Senhor Júlio e Dona Ruth Teixeira. E eles cederam um cômodo da casa deles para ter essas reuniões, porque lá também já não dava mais espaço. E aí novos adeptos foram chegando, muitos adeptos. Depois de passar um tempo, já mais ou menos em 1949, o seu Bolivar, já das suas faculdades mediúnicas desenvolvidas, recebia o pai João da Bahia. E foi por muitos anos o orientador espiritual desta casa. Disse que certa vez o filho desse casal, Dona Ruth e seu Júlio, ficou muito doente e a medicina convencional tentou de todas as formas curá-lo sem sucesso. Mas ele foi curado pelo pai João da Bahia. E nisso, esse casal doa parte do terreno da casa deles aqui, na Frutuoso Gil Gonçalves, essa rua aqui, lá de baixo, onde hoje é o hospital, para que fosse erguido o Centro Espírita Pai José Menino. E assim, em 6 de agosto de 1951, vencido todos os esforços, empenhado por aquele grupo de pessoas, o centro foi inaugurado. Dizem que as palavras ditas naquela noite eram cativantes, belas, que mais pareciam mensagens mediúnicas. Eu arrisco a dizer, tenho quase certeza que eram mensagens mediúnicas, né? Assim como eu acho que esses homens todos deviam estar mediunizados. E o trabalho não parou de crescer, não, tá? Aí esses homens e mulheres, né, que faziam parte desse grupo, que fazem parte desse grupo, receberam a denominação de Apóstolos Modernos da Caridade. E eles reforçaram o trabalho em auxiliar a todos os encarnados e os desencarnados que o procuravam. E no pilar da fé, da caridade e do amor da Umbanda, a casa de Pai José tem na pauta o amor, a justiça e a verdade, como símbolo que rege essa casa. E aí agora eu vou para a minha cota para eu não esquecer nenhum detalhe. 2 anos depois, inaugurou-se o Salão de Francisco, que é esse que nós estamos. Naquela época, o Salão de Francisco era para quê? Infelizmente, nós não conseguimos levantar essa tela, porque ela está com um probleminha técnico, mas aqui, para quem conhece a casa, tem um mapa do Brasil com uma foto do Kardec. E, por orientação espiritual, e diga-se de passagem, tudo que é feito nesta casa é por orientação da espiritualidade, nada que é feito sem o aval da espiritualidade. Instituiu-se que todos os trabalhadores da casa deveriam estudar a doutrina espírita. Por isso nós temos na casa de Pai José essas 2 linhas, a Umbanda e a doutrina espírita. Por isso Kardec está no mapa do Brasil aqui. Pátria do Evangelho, bem me lembrou ele hoje. Por isso, né, gente? Nós somos a Pátria do Evangelho. Quem veio na palestra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também se deve lembrar disso. Depois, e por que esse estudo? Para que se oferecesse melhor atendimento àqueles que necessitavam de auxílio. Olha o pensamento da espiritualidade. Quanta importância no bem-estar, no servir. Quanta força, quanta vontade, assim, e quanta convicção. Bom, aí depois abriu-se para o público. O
que acontecia nesse salão também era apresentação de peças teatrais, declamação de poemas, porque existia um centro recreativo Tia Luísa. Aí, Ronaldo, vamos apresentar essa proposta para o dirigente, né? Para que nós possamos fazer aí e voltar com a arte para dentro da casa, né? E depois foi aberto ao público. Nesse salão também funcionou por um tempo o ambulatório Francisco de Paula, que atendia, dava consultas de graça aos necessitados. Passado um tempo, criou-se a trouxinha da mãe pobre. Tem um banner ali embaixo até com a foto, não é a foto da época, né? No sentido figurado, que era para essas mães carentes que não tinham condição. Essa trouxinha era um enxoval para esses bebês. Vocês pensam que parou aí? Em 1959, também, o centro comprou o terreno ao lado da casa do seu Júlio, que só vendeu porque o projeto era de construir a maternidade da mãe pobre. E aí começou todo esse movimento. Quem já olhou, o primeiro banner que está lá embaixo, tem uma foto lá de um Gordini. Quem lembra que carro era esse aí? Um Gordini. A casa ganhou esse carro e fez uma rifa. E aí eu descobri, né, fazendo essas pesquisas todas, que esses que nos antecederam, além de serem trabalhadores abnegados, já eram marqueteiros, já faziam marketing há muito tempo, porque olha o bilhete para venda da rifa. No momento em que nasce uma criança, acende uma nova luz na humanidade. Adquira aqui seu bilhete de um Gordini e colabore com as mamães que tanto necessitam do seu donativo. Quem é que ia dizer não? Né? Criou-se também o livro de ouro, tudo isso sobre orientação espiritual, para que angariasse fundos, e a cantina da mãe pobre. A cantina funcionou primeiro na Praça Nilo Peçanha, em seguida foi para a Praça do Parquinho e depois ela ficou naquele espaço onde hoje é a Cantina da Baronesa por 10 anos. Vendia salgadinhos, pizzas, bebidas, mas o prato-chefe, o prato principal era a canja da mãe pobre. E mulheres abnegadas, homens também, um grupo de pessoas totalmente abnegadas. Aliás, essa trouxinha, esse enxoval, é feito na casa até hoje e entregue ao hospital para as mães que não podem, né, que não podem comprar. Mas os obstáculos também surgiram. E certa vez, eles chegaram no momento e falaram que teriam que parar a obra porque os recursos financeiros todos se escassearam e não teríamos como continuar. No dia seguinte, seu Bolivar veio na obra para recolher as ferramentas e encontrou um pacote de dinheiro que mãos amigas ali depositaram, guiados pela espiritualidade. Nunca souberam quem fez aquela caridade. Mas as coisas continuaram. E depois de muito tijolo, de muito cimento, de muitas roldanas, dessas mãos incansáveis, e aqui para também mais um parênteses, os pedreiros eram os médiuns, os cambones, as sambas e voluntários da casa. E eu aqui vou pedir permissão aos mais velhos para citar um voluntário que foi responsável por grande parte dessa obra, o senhor Zé Pedro. E em 20 de maio de 1962 foi inaugurada a maternidade da mãe pobre. Gente, precisamos construir um hospital. Depois, parou aí? Não, ainda tem mais coisa. O nome do hospital foi mudado, né? De Mãe Pobre para Maria de Nazaré, porque o atendimento cresceu e para atender a demanda, o hospital começou a receber recursos do SUS,
dos planos de saúde particulares. Então não justificava mais o nome mãe pobre. Mas foi perguntado certa vez a pai Miguel, que era o dirigente espiritual nessa época, por que a troca, qual a mudança do nome? E ele disse que uma mãe nunca seria pobre por poder dar à luz. Eu prefiro ficar com essa opção. Tivemos trabalho da assistência social, a orientação moral à família, aos adolescentes, às crianças. Então criou-se a aula de moral cristã. Depois, a Escola de Evangelização Paulo de Tarso, que existe até hoje. Foi criada a Juventude Espírita, também Paulo de Tarso, que depois se fundiu com a Mocidade, trazendo os estudos, a educação do espírito para o ser imortal que somos todos nós. E aí não parou de crescer, né, gente? E em abril de 2007, com o crescimento dos trabalhos da casa, e os espaços lá estavam ficando muito pequenos, e eu me lembro que na época da evangelização, a gente usava os recursos que tem, cantinho do palco, pedaço da cantina, o ambulatório do hospital. O Conselho Deliberativo dessa casa aprovou a construção da nova sede, que é essa sede que nós estamos. Mais um ato de muita coragem, de muita perseverança. E em 10 de abril de 2010, esse prédio foi inaugurado. Perseverança e superação é a marca dessa casa. É o legado que esses nos deixaram. Porque a tarefa mais difícil eles fizeram. A nossa é de sustentar e levar essa obra, esses valores do Espírito, essa obra que o centro do que é o Centro Espírita, mas não é essa obra material, onde nós nos encontramos para receber os recursos do alto ou interagir com os espíritos. Não. A obra do Centro Espírita é uma obra em espírito, é uma obra espiritual, aonde se sustenta e se estabelece pela fusão dos corações no sentimento do amor. Esse é o papel do Centro Espírita, esse é o objetivo da Casa de Padre Zé Camilo. O trabalho acabou aqui? Não. Novas pessoas vão aderindo ao trabalho da casa, novas pessoas surgem para serem trabalhadores da casa, novos trabalhos surgirão, muitos já passaram e deixaram isso para nós, e essa é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, porque não se iludam. E eu não estou falando aqui só com quem está de branco, não. Estou falando com todos. Nós nos comprometemos antes de vir com esse trabalho. Nós nos comprometemos de estarmos na seara do Mestre. E para esses que nos precederam, a nossa gratidão e o nosso respeito. É o que eu tenho para dizer na noite de hoje. Mas para finalizar, eu vou ler uma poesia de Alta de Souza, bem pequenininha. Alta de Souza foi uma poetisa pernambucana que desencarnou muito jovem. E depois ela começou a ditar suas poesias pela psicografia da mediunidade de Chico Xavier. E essa aqui também é uma prece que se chama Prece em Jesus, que eu acho que sintetiza muito bem os valores do Espírito, do Espiritismo, pautado naquele cristianismo dos primeiros seguidores do Cristo. Porque hoje nós somos seguidores do Cristo. Quiçá já não fomos os perseguidores. Né? Então vamos lá, senão me emociono demais. Se louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que fé com o sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina, em que o mundo se eleva e a vida se aprisiola. Tempo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento e esmola, tudo que ampara, educa, alivia ou consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouco de esperança, na construção do bem a luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser, dia por dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. E assim, meus amigos, eu vou encerrar a minha fala,
porque eu vou dar o dirigente quer dar uma palavrinha por 5 minutos e que vocês possam se sentir abraçados por esses que estiveram aqui antes de nós, que vocês se sintam envolvidos pelo amor e pela energia que emana nessa casa. Muito obrigada. Mas hoje eu não podia deixar de ver que era um dia especial, apesar a comemoração ter sido no domingo, foi hoje eleito o dia de quarta-feira, para que pudéssemos dar uma lembrada e quem não conhecia ter uma ideia da Casa de Cambinda. E eu só estou aqui por um motivo: agradecer. Agradecer a Deus por eu ter encontrado esse caminho. Agradecer os amigos espirituais que me conduziram, me incentivaram. Agradecer a família Maria e José, aos orixás de Umbanda, tem uma diversidade de nomes incríveis dentro das religiões católicas. E é tudo agradecimento, gratidão. Agradecer a vocês que nos incentivam a continuar, a caminhar. Eu estou com 81 anos, pareço um garoto, né? Mas essa elan, essa força, a vontade de vir, eu tiro de vocês. Eu faço um mais vaidoso. Eu acho que eu vou, porque senão vai ficar menos um. Na verdade, a casa espírita ela é feita de mais um. E quando é menos um não é bom. Porque todos agregam, todos. Eu costumo dizer, juntos somos mais. Juntos fazemos diferença. E juntos não é um dirigente espiritual, é o somatório de tudo e de todos. Dirigentes, Cambone, praticantes, desenvolvedores, desenvolvidos, desenvolvendo, e vocês, que é a razão primeira do nosso objetivo. Mas tem além de vocês, tem aquelas pessoas que não vêm, mas que são objeto da nossa prece, do nosso carinho, e por pedido, a solicitação de vocês, quando o trabalho é feito à distância, sem ninguém saber, sem ninguém participar. Isso é a casa de José, a casa que tem sempre um pouco para dar. Eu costumo dizer, porque eu me apaixonei por essa música, um tempo que eu fui numa casa kardecista lá em Niterói, que foi levar o meu filho para meu neto para a aula de evangelização. E quando eu cheguei lá, tinha um senhor idoso, acho que regular de idade comigo hoje. E ele no palco, com uma série de jovens, só ele coroa, né? E ele cantava essa música. Eu não vou cantar porque eu sou desafinado, mas vou dizer a letra. Fica sempre o cheiro do perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quem dá um pouco do que tem, a quem tem menos ainda, enobrece o doador, torna a sua alma ainda mais linda. Essa música me contagiou de uma certa forma, porque essa música diz para mim, não tem ninguém que não tenha nada para dar. Tem muitos que pedem, mas é do conhecimento público que às vezes as pessoas pedem para ele, mas dividem com o vizinho um pouco do que tem. Olha, gente,
O mundo tem tanta grandiosidade, tem tanta coisa boa e positiva, e a gente às vezes perde o tempo da gente em orgulho, vaidade, o eu próprio, que não conduz a lugar nenhum. Somos todos irmãos diante de um único Pai. Não tem preto, nem branco, nem amarelo, nem rosado. Tem o ser humano, que eu acho que não devia ter distinção. Eu acho que tem, não, é preto, é branco, é amarelo, não importa. É o ser humano que conta. Para com esse negócio de cor. Isso é classificação. Mas o ser humano, ele vive em cada um de nós. É bênção e é criação de Deus. Eu não vou me alongar, não vou atrapalhar daqui a pouco. Me tomo o microfone. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz e alegria. E sempre estaremos aqui na figura, talvez de um preto velho, de um caboclo, e também dos trabalhadores da seara do bem, que fazem o trabalho que ninguém vê, que são os Exus, mal entendidos e compreendidos, mas são trabalhadores eficazes da Umbanda. E Jesus abençoe a todos. E agradecemos o trabalho, o estudo, a dedicação para essa história tão importante que eu acredito que muita gente não sabia dessa riqueza de detalhes. Parabéns e obrigada. Se Deus quiser, futuramente nós vamos reapresentar a peça, né, Ronaldo? Nós temos uma peça de teatro que conta a história da casa. Agora vamos passar para a segunda parte, para a caridade. Os médicos para compor isso, por favor. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu semeio o amor. Perdão, onde haja ofensas. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Esperança, onde haja desespero. Luz onde haja trevas. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que recebemos e é perdoando que se é perdoado, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, agradecer pela noite, pelas energias trabalhadas, pelas energias espargidas sobre todos
E essa alegria dessa conexão com dois planos da vida, nos direcionando nessa caminhada. E mais uma vez, lembrando todos esses que nos deixaram esse legado de amor e luz para essa caminhada, trazendo firme o propósito de servir a casa e a causa espírita, nos libertando a cada dia, e que nós possamos sempre nos esforçarmos para ter um dia melhor, um amanhã proveitoso e um futuro promissor, esforçando sempre, amando e respeitando a cada situação vivencial. Que nós possamos sempre estender a mão amiga, que nós possamos sempre dar uma palavra de conforto, que nós possamos sempre, Senhor, estender, compreender e amparar sempre que possível um irmão em caminhada. E a casa espírita tem esse poder, o Evangelho de nosso Senhor, que nos alimenta, que nos dá a bússola para esse caminhar. Que nós tenhamos sempre a sensibilidade de entender o porquê e o para quê de nossa vivência terrena. Reencarnação é recomeçar. Que recomecemos sempre, Senhor, a nossa caminhada na busca desse equilíbrio, desse amor e da caridade, principalmente conosco. Que façamos essa caridade a bandeira da paz, do movimento em prol da melhora moral e espiritual. Entendemos a nossa pequenez, entendemos as nossas dificuldades, mas também temos dilatado em nossa consciência o dever do esforço maior, da boa vontade. Com esse sentimento que abraçou todos aqui na casa essa noite, nós possamos ir para o nosso lar com esse equilíbrio, com essa luz, e dividir com todos aqueles que lá estão nos aguardando. Muita paz, muita luz. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora,
No segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.